está numa recuperação de uma cirurgia complicadinha. Quem puder fazer suas orações. Aqui eu vou chegar mais próximo. Método caseiro de uma cadeira sendo arrastada com o telefone, com o computador em cima. Aqui a gente faz ao vivo e a gente fala, não é nada profissional. Então, aqui nós temos a estátua de Santa Morte. E quem não conhece, Santa Morte é um sincretismo mexicano de Mictecacihuatl. Aqui eu tenho uma estátua de Mictecacihuatl. Então, os mexicanos, eles fazem esse sincretismo de Mictecacihuatl, de Nossa Senhora da Guadalupe, e do Anjo da Morte. Aqui eu tenho um Anjo da Morte. Porque eles são um povo muito sofrido, é um povo entre as invasões dos Estados Unidos e entre a pobreza, a bandidagem. Então, eles criam um mito, eles têm lá uma religião chamada Santeria, que é muito, muito semelhante à nossa Umbanda, ao nosso Candomblé. Uma hora eu vou trazer uma estátua dos 7 santeiros, são 7 orixás da santeria, vocês vão ver que o principal é Ogum. E eles fazem esse sincretismo religioso e eles rezam muito para Santa Morte. Qual que é o sentido de Santa Morte, gente? Dentro da crença deles, o que acontece? Mictecacihuatl, a senhora asteca, tolteca, maia, é uma deusa que fala para você sobre os seus ancestrais. Então, os seus ancestrais te querem, os seus ancestrais te querem bem. A sua ancestralidade quer que você viva bem na vida. Eles cantam muito, eles comemoram muito a sua ancestralidade. Esse ano, pela segunda vez na vida, eu vou no Dia de los Muertos. Dessa vez a Daniele Costa Longa vai comigo. Talvez outras pessoas vão, mas elas ainda não confirmaram, porque eles têm toda uma semana de tratamento do Dia de los Muertos, porque eles rezam para as crianças que morreram, para os avós que morreram, para os trabalhadores que morreram. Então, eles têm todo um ciclo que eles acreditam que os seus mortos estão cuidando de você. Os seus pais, os seus avós estão cuidando de você. Então, dentro do mito de Santa Morte, o que acontece? Os seus antepassados te apoiam. Quem vem trazer energia de cura para mim é meu pai e minha mãe que já foram embora. São meus avós que já foram embora. São meus bisavós. São meus tios que já morreram. Porque eles vivem em mim quando eu como, quando eu brinco, quando eu faço sexo, quando eu tenho filhos, eles vivem através de mim. Porque eu sou o DNA deles e eles são o meu DNA. Então, os nossos antepassados nos apoiam. Nos apoiam. A gente tem que ter ideia, psicologicamente falando, mas meu avô era um narcisista, era o jeito dele de viver. Foi a forma que ele conseguiu viver no mundo árido, no mundo terrível, no mundo de guerra, como meu avô passou pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, como meu pai pegou um finzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente não sabe as dores deles. Todos nós temos antepassados com dores. Todas nós mulheres temos mulheres abusadas. Todos nós temos homens que morreram defendendo a família. Da forma deles, mas nós temos. Então, quando a gente cultua a Santa Morte, a gente fala para os nossos antepassados, está tudo bem. Vocês estão vivendo através de mim. Eu sou a continuação de vocês. E vocês são a minha herança. E eu acesso a minha herança. Eu acesso a minha herança. E eu pego a saúde de ferro do meu avô, que lutou em 2 guerras, que só morreu porque recebeu um tiro na coluna. Eu pego a força da minha avó, que teve 9, 10 filhos.
Então, o que acontece? Você traz a força deles para você, a presença deles para você, você honra eles. Então, o culto de Santa Morte, ele também, para quem não conhece, ele ocorre por cores. Então, Santa Morte branca é a Santa Morte da purificação. É a Santa Morte que faz a limpeza. Santa Morte vermelha, que as três principais são branca, vermelha e preta. É a Santa Morte que te traz ânimo, te traz vida, te traz paixão, te traz amor. E Santa Morte preta é aquela que corta e inverte tudo que te ataca. Dentro desse misticismo, principalmente nos Estados Unidos, Santa Morte vai ser demonizada. Todos os filmes de terror que você vê, a viúva negra que corre atrás do americano, é Santa Morte. Isso por quê? Porque eles têm isso neles, porque eles sabem que metade do território deles era do México. Quem que é o bandido ruim, o que não pode atravessar a fronteira? É o mexicano. Então, quando você vê a viúva negra, a mulher de preto, a mulher vingadora, num filme de terror norte-americano, estamos falando de Santa Morte Preta. Mas não. Quando você falar sobre isso no México, você está falando sobre aquela que corta a inveja, que corta a magia, que corta o olho gordo, que corta os trabalhos de cemitério, que traz força para você. Quando eu fui estudar Santa Morte, que eu estudei com o Cláudio Ramos, que é do Círculo do Brilhante, que está no Rio de Janeiro, ele tem o primeiro templo de Santa Morte. Eu prometi abrir um aqui, eu ainda não abri um templo de Santa Morte, porque eu não tenho uma casa. Preciso de uma casa para vocês visitarem. Porque enquanto eu estiver num apartamento, não dá para ter visitação. Mas eu tenho o meu pequeno templo aqui. A energia é muito semelhante a quem trabalha na Umbanda, a energia do cemitério. Tanto que lá se confunde. Quando você vai visitar Dona Queta, que é a mulher que abriu o templo de Santa Morte nos anos 90, que ela enfrentou a polícia e falou, vou abrir um templo de Santa Morte. Você percebe que as pessoas deixam lá imagens de Santa Morte, imagens de Exu, imagens de Pombagira, imagens de Rosa Caveira, imagens do Senhor Caveira, de Exu Caveira. Então, o Cláudio Ramos fala que ele toma cuidado com o sincretismo. Nós sabemos que o sincretismo vai ocorrer em algum momento. Nós sabemos que em algum momento vai ser colocado um alguidar numa esquina para Santa Morte. Nós sabemos que em algum momento alguém vai incorporar alguma coisa e falar isso vem da falange de Santa Morte, tudo bem. Para mim, isso é totalmente pacífico. Porque se isso vem de índio, se isso vem de povo, se isso vem de periferia, se isso... Então, isso entra totalmente em contato com Umbanda, com Candomblé, com sincretismo. Lá é santeria, aqui é Umbanda Candomblé. Então, em algum momento, isso vai acontecer. Aqui no Brasil ainda é um culto novo. Lá é um culto, sempre existiu, mas separado. Micteca-Cihuatl e Nossa Senhora da Guadalupe. Quando começou a se misturar, teve a princípio, e até tem um programa da TV Globo, Globo Repórter, que eu não sei se é bom ou se é ruim para a gente. E quando você vai ver, é aquela coisa sensacionalista. Os nossos repórteres foram para o México e entraram no culto de Santa Morte, precisaram pedir permissão para os bandidos. Santa Morte, ela santa dos... Não, gente, não precisa pedir permissão para os bandidos. Você vai num bairro chamado Tepito. Tepito é um bairro que é pobre. Realmente, Tepito é um bairro lá que seria uma periferia de São Paulo, uma periferia do Rio de Janeiro.
que seria uma favela, como aqui em São Paulo a gente tem Brasilândia, a gente tem São Remo. Você vai num bairro chamado Tepito, e no bairro de Tepito, onde você tem pouco dinheiro, você tem excesso de fé. Você sabe que você vai encontrar em todas as esquinas, isso daí é normal no bairro que eu cresci. Você encontra em todas as esquinas, você encontra no bairro que eu cresci, era comum um centro de umbanda, uma igreja evangélica. Isso é normal da periferia, onde se ganha pouco, é necessário muita fé. Então, não... só que, como historicamente o México, ele é um país muito violentado, ele é um país muito violento, ele é um país muito disputado. Ele é uma terra energeticamente maravilhosa. Energeticamente maravilhosa. Então, como ele é energética, ele é um vale, a cidade do México é um vale, entre montanhas, entre vulcões. Aquela energia, ela é maravilhosa, ela te toma. Ela te toma. O México, ele tem pirâmides no centro da cidade. No tempo das Olimpíadas do México, teve um terremoto, abriu a terra e tinha pirâmide lá. Temos pirâmides no centro da cidade. Então, a energia é muito vibrante. Você sente essa espiritualidade. Você sente essa espiritualidade a cada esquina. Então, é um lugar muito místico, muito maravilhoso. A mística acontece, quando você vai no México, você não pode deixar de ir ver as pirâmides, você não pode deixar de ver o templo de Nossa Senhora da Guadalupe, que é numa montanha, que tem uma cascata, que você fica ali na região das catedrais, e se você quiser, você pega a escadaria e vai lá em cima no mosteiro. É tudo muito místico, é tudo com muita energia, é tudo muito emocionante, é uma coisa muito emocionante. E hoje nós vamos fazer um ritual para Santa Muerte Branca, pedindo por saúde, pedindo pela minha saúde, pedindo pela saúde do Adrien. E em um momento eu vou fazer a pausa e pedir para a saúde de vocês, para que vocês façam os seus pedidos. Eu trabalho muito com terço de Santa Muerte, feito de caveirinhas. Achei lindo, Marli, as pulseirinhas de caveirinha que você achou. Maravilhoso, totalmente a ver. Então, assim, a gente trabalha por cores. Para quem é novo, nós trabalhamos por cores. Santa Muerte branca, de preferência, camiseta branca. Isso daqui é o átomo do café, gente. É a fórmula química do café. Eu não tinha nenhum branco totalmente branco, eu coloquei um branco científico. Então, normalmente, quando eu trabalho Santa Muerte branca, eu me visto de branco. Quando eu trabalho Santa Muerte preta, eu me visto de preto. Quando eu trabalho Santa Muerte vermelha, eu me visto de vermelho. Eu vou colocar o meu terço de Santa Muerte no meu pescoço, para que eu me conecte com ela. Normalmente, ele sempre está na imagem dela. Eu vou acender as velas. Oferecer, a gente oferece charuto, porque para eles a fumaça do charuto limpa o corpo. Os povos indígenas trabalham muito com fogo. Eu vou oferecer a tequila e eu vou fazer as orações. Vou só acender as velas para poder apagá-los. Mi Santa Muerte, Mictecacihuatl, Nossa Senhora da Guadalupe, Lanina Branca. Nesse momento, conecto e peço por sua energia. Peço pela energia de vida, pela energia de transmutação, pela energia de transmutação de todos aqueles que estão precisando de energia.
Peço pela transmutação da vida e da morte. Peço que essas velas se estabilizem. As velas acenderam muito fracamente, ó. Porque estamos aqui principalmente pedindo pela saúde do Adriano Lucien, pedindo pela saúde das pessoas aqui presentes, pedindo pela estabilização dessas velas, que simbolizam nosso corpo físico, que essas velas ganhem força. Nicta Cassiuatri, Santa Morte, Lanina Branca. Peço ajuda. Nicta Cassiuatri, Santa Morte, Lanina Branca. Peço uma luz que ilumine. Peço uma vela que tenha força. Peço um sinal da sua força. Peço uma iluminação verdadeira. Peço luz. Peço caminho. Peço saúde. Para mim, para Adrienne Lucien Euflasino e para todas as pessoas aqui presentes. Peço luz. Peço iluminação. Que as velas de 7 dias sejam feitas, sejam usadas para decantação, mas eu peço um sinal da sua força, que mostre a sua presença, que mostre que aqui está, que mostre que vai nos ajudar. Entrego para você, tequila. Compactuo com você a bebida dos antepassados, dos toltecas, dos astecas, dos maias, dos mexicas. E peço por saúde. Purei-o-te, Santa Morte, purei-o-te. Acendo charuto, purei-o-te. Purei-o-te, Santa Morte, purei-o-te. Acendo charuto e purei-o-te, pelo poder do fogo. Purei-o-te. Purei o teu corpo. Purei a tua imagem. E peço que essa fumaça purifique o nosso corpo, a nossa imagem, o nosso físico. Uso vossa imagem para limpar o corpo físico meu, de Adrienne Lucien Euflasino, de todas as pessoas aqui presentes. Júlio, Rodrigo Gueiros, Ione, Marli de Medeiros, todos aqueles que estão presentes agora, presentes nessa reunião. Peço pela limpeza do corpo físico. Peço pelo fim das doenças. Peço pelo fim do frio interno. Peço que seja tirado tudo aquilo que atrapalha a nossa vida e o nosso corpo físico. Que seja tirado toda e qualquer inflamação. Que seja tirado toda e qualquer infecção. Que seja limpo o nosso corpo de larvas astrais, de miasmas, de formas pensamentos, de tudo que nos atrapalha. Purei-o-te, Santa Morte, purei-o-te. Peço que seja limpo o nosso corpo mental também, de todas as preocupações,
de todas as formas, pensamentos, de todas as limitações, de todas as crenças que nos atrapalham. Por Eiote, Santa Morte, por Eiote. Peço que seja limpo nosso corpo emocional de todo e qualquer trauma, de tudo que nos atrapalhou nessa vida, de todos os amores perdidos, de todas as humilhações, de tudo que possa nos atrapalhar. Por Eiote, Santa Morte, por Eiote. Peço que seja limpo o nosso corpo físico também, de todos os traumas sociais, tudo aquilo que nós ouvimos dos outros que nós não podemos fazer, todo e qualquer trauma referente à nossa religião, à nossa sexualidade, toda limitação que foi colocada de gente que não é real, toda desvalorização que nós sofremos. Por Eiote, Santa Morte, por Eiote. Por Eiote, e peço perante a você, minha Nina Branca, minha Senhora, Mictecacihuatl, Santa Morte, Nossa Senhora de Guadalupe, deusa Mictecacihuatl, dos astecas, dos toltecas, dos maias, dos mexicas, para que seja feita a cura que nós precisamos que ocorra. Querida Nina Branca, que sempre me escutas, me abrarras e me cuida, hermosa patrona, te busco, pois estou desesperado e recorro a tu hermoso manto branco para que minha vida pueda transformar-se em algo melhor. Tu que eres la madre que me dá paz, quem me cuidará e la purificadora de cada alma que te acerca, te ruego e me arrodillo ante ti para pedir-te que me ayudes a solucionar todos os conflitos que me acecham. Menina branca, que ahora te entrego mis preocupaciones. Se que me ajudarás e me cobrirás com esse hermoso manto que me dará harmonia e as respostas que necessito para perseverar. Graças, porque desde que estou a tu lado, minha vida cambiou. Me traes paz e cada uma das coisas que te pido e os problemas que tenho se solucionam. Por Eiote, Santa Morte, por Eiote. Oração para a saúde. Tu que posses os segredos de la vida, termina com a enfermidade e com o dolor que se ha possado de mi corpo e aqueles a quem amo. Contudo, todavia, sobretudo, sobre Adrien, Lucien e Eufrazino. Verte umas gotas de tu elixir poderoso e regressa a mi matéria el vigor, la lucidez e la tranquilidade, para que entonces le pueda seguir adorando-te. Marca com tu mano bondosa, é o final desse sofrimento que me toca e é o final desse sofrimento de Adrien, Lucien e Eufrazino. É o final desse sofrimento, é o final do mal que há em me ser e alegra-nos para sempre. Ó menina branca, bendita, não permita que, nesse momento, todos pensem em seus nomes, em suas curas e no que vocês querem para vocês. Pensem em algo pontual sobre a saúde que possa ser transmutado. Ó Nina branca e bendita,
Não permita que todas as pessoas que aqui se encontram se ponham grave em sua enfermidade. Não permita que Adrienne Eufrazino se ponga grave em sua enfermidade. Usted que tem muito poder, haga que se melhore, que se recupere el sentido e se volve a seu estado de consciência. Reconozca a sua família e a sua hambre. Sácalo de terrível enfermidade que lo está consumindo. Ó Santa Morte, te rogamos que lo tenga entre nós outros, sus seres queridos. Damos a solução a seu problema, para que possa ajudá-lo, ajuda a todos que aqui se encontram. Por favor, podem colocar o nome de vocês. A todos aqui que se encontram, ajuda a Adrienne Lucien Eufrazino, ajuda a Renata Irene Belmonte Percy Saladino, ajuda a Maria Adriane Belmonte Percy Saladino, ajuda a todos os que aqui se encontram, ajuda Marli de Medeiros Moreira, ajuda Rodrigo Gueiros, ajuda Júnior, ajuda a todos aqui que se encontram, para que se pueda sanar, para que hagamos milagres, para que se pueda recuperar, para que sejamos felizes outra vez. Escuta nossa voz. Não me deseja solo, Santa Morte. Não mais nada do que pueda quitar, quítale. Quítale lá essa enfermidade. Quítale os danos. Traga luz e esperança para que todos aqui se puedan salvar. Retira a enfermidade. Se quer em seu coração nunca lo vá a nos abandonar. Te ruego que lo mires com os ojos de piedade em que merece. É que se merece viver. É que se concede a dicha de ver sua família crescer. É que se conceda a vida de ser uma pessoa de bem que tanto há de viver. Prometa-nos vida longa, Santa Morte. Santa Morte, ser poderoso de la saúde. Comparte com os outros tu segredo. Brinda ao enfermo com tu mágica. Termina com o dolor e sofrimento. E consciente que se regresse a saúde a quem lo pede de coração. Se é dolor, é o caminho para a purificação. Serra clemente e aminora o sofrimento. Aminora o sofrimento, Santa Morte. Aminora o sofrimento de todos os que estão aqui. Evita que se estenda o padecer e corta com sugadana a raiz de todo mal. Assim serra, Santa Morte. Assim serra. Assim serra, Santa Morte. Mi madre, mi madrecita, menina branca, minha senhora Mictecaciuatri, Nossa Senhora de Guadalupe, mi Santa Morte, aqui estou de coração, pedindo por la saúde de todos os que aqui estão presentes. Conceda-nos saúde.
Tudo bem, gente? Como vocês estão se sentindo? É um ritual curto, mas é um ritual muito intenso. Vai ficar vibrando com as velas, sempre pedindo para a gente saúde, pedindo libertação, pedindo que a gente compreenda, né? Como eu disse, é um culto dos antepassados, é um culto que tem a ver, que conecta você profundamente com os seus antepassados, conecta com os seus pais, com os seus avós, conecta com uma energia ancestral, mostra para você quem você é, mostra para você da onde você é. Nós somos muito fortes, nós somos muito fortes, mas nós, assim como os mexicanos, o Brasil também, toda a nossa raiz indígena foi queimada, foi arrancada da gente. E nós também temos outras raízes. E os nossos antepassados rogam por nós. Rogam por nós. Santa Muerte pretende ser a conexão nossa, eles chamam o mundo dos mortos de Mictlan. Então, Mictecacihuatl, que é o nome da deusa, é a governante de Mictlan, que é o mundo dos mortos, né? E a gente conhece isso muito pouco através de alguns desenhos, mas eles vivem através de nós, nós vivemos através deles. Então, Mictlan seria mais ou menos a visão deles da Calunga, e ela nos dá força. Ela nos dá força. E o que é pedido, na verdade, é que ela chupe toda a energia que não nos condiz, leve embora e nos traga saúde. Eu vi que ela virou, ela talvez tenha algum significado ela ter virado. Talvez tenha algum significado ela ter virado. Espero que ela esteja para trás, cortando tudo o que nos atrapalha. Normalmente é um ritual curto, em que ele tem toda uma preparação antes, que é o próprio prato de Santa Muerte, que é a própria preparação do ritual. Uma energia lilás sobre ela. E Não, Rê, teve uma. Enquanto você fazia a oração e você apagou a luz, surgiu uma gadanha enorme em cima dela, assim, e na sua direção vinha a ponta da gadanha, e era lilás. a minha preocupação é que as velas de 7 dias, elas quase não pegaram fogo. Então, elas tinham pavio desse tamanho, e a hora que eu coloquei fogo no pavio, quase apagou. E eu sei que o Adrien, ele chegou quase perto da morte. Porque em um momento que eu e o Yalas fomos tentar contatar ele, o Yalas falou: Renata, estou apavorado, eu não vejo energia nenhuma. E eu falei: não se apavora, Yala, porque eu já vi muita gente sem energia voltar. Então, como eu estava fazendo também para ele está nessa recuperação muito dura, quando eu vi e eu também ia pedir para a energia de vocês, quando eu vi que a vela de 7 dias virou quase nada, eu ancorei com uma vela a mais, porque a pretensão é me limpar ele e limpar vocês também, dentro do possível de tudo,
o que pode ser limpo. Cada um de nós tem o seu probleminha físico. E eu vi que a vela ancorou de uma maneira muito fraca. Daí eu fui procurar outra vela, que vocês perceberam. Então, eu fico feliz com essa manifestação que vocês viram, porque eu entro num estado que eu não vejo mais nada. Eu foco no que eu tenho que fazer. Sabe aquele meme da corujinha saindo correndo com as perninhas assim, escrito, se não tem coragem, vai com medo mesmo? Eu sou assim. Eu olho assim e falo, vixe, deixa eu focar e fazer o que eu tenho que fazer, não importa se vai ter anjos e demônios. Então, eu fico feliz com o que você viu. Ah, que bom, que bom. A vela de 7 dias costuma ter chama baixa, mas essa quase apagou. Quase apagou. E a vela palito, eu coloquei ela para ela ancorar um pouco mais para essa vela. E tudo tem um significado. Eu vou mandar fotos das velas para o grupo de Santa Muerte. O que precisa? Deixa eu pegar aqui no altar só para vocês verem. Dentro do possível, ela tem que queimar o máximo possível assim, ó. Ela tem que queimar o máximo possível toda a cera. Aqui, ó, quando é no finalzinho, é normal ter alguma cera. Mas a gente sabe o quanto que está pesado pela dificuldade da cera queimar. Então, eu vou tirar foto para vocês. E às vezes tem uns significados, algumas. Eu já vi vela de 7 dias durar 10 dias, eu já vi vela de 7 dias durar 5 dias. Agora eu vou mandar essas fotos, se vocês quiserem acompanhar. O altar continua montado aqui com os doces. Eu usei beijinhos, usei suspiros, bala de coco, usei um doce branco de padaria, usei torrões. Continua montado. Aqui tem Maria Mole. Eles também, dentro do significado deles, eles têm um dia que é só para as crianças que não tiveram vida, para que elas tenham alegria lá no mundo astral. Então, é um ritual muito bonito. Então, eu vou manter montado e eu vou tirar fotos diárias para vocês e enviar para o grupo, para vocês verem. Ai, gente, eu não vi nada, eu não vi luz verde, eu não vi luz lilás. Eu fico muito, muito feliz que vocês viram alguma coisa. Então, muito obrigado, vocês que participaram do ritual. Espero que vocês recebam toda a energia possível de cura de vocês. Eu sei que cada um de vocês tem as suas historinhas e as suas coisas que vocês pretendem cura. E eu vou mandar fotos até que acabe as velas e eu termine com o ritual para o grupo de Santa Muerte. Como eu disse, o ritual, eu sempre tive medo de sacerdócio. Eu nunca quis me envolver muito com umbanda, com candomblé. Eu morria de medo desse negócio de cuidar de alguma coisa. E quando eu conheci Santa Muerte, eu fiz um altar enorme e falei, esse daqui eu cultuo. Então, ela é muito dona do meu coração. Um beijo para vocês. Boa noite. Muito obrigado por uma presença tão grande, tantas pessoas, para uma coisa que eu planejei tão em cima da hora. Muito obrigado, que cada um de vocês receba a energia de cura de Mictecacihuatl, Santa Muerte, que alcance vocês em níveis diferentes e traga toda a cura que vocês necessitam. Muito obrigado mesmo por participarem.